Faz bem para o corpo e para a mente. A atividade física libera hormônios que trazem a sensação de felicidade e bem-estar, não é mesmo? A prática de exercícios é uma das principais recomendações de médicos, psicólogos e educadores físicos para quem quer evitar o estresse, ansiedade e quadros de depressão. Mesmo com a flexibilização, muitas famílias ainda se mantêm em quarentena, isoladas. E já são quase 6 meses assim, sem contato social, confinadas em casa. Apesar de ser uma medida eficaz para o controle do coronavírus, a solidão causada pelo distanciamento social fez com que o número de casos de pessoas com estresse e ansiedade crescessem em todo o Brasil. É o que mostra um levantamento realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A pesquisa ouviu quase 1.500 pessoas em 23 estados. Os casos de depressão, segundo o estudo, aumentaram em 50%. Já o número de pessoas diagnosticadas com ansiedade subiu em 80%. Este psiquiatra explica que em quadros mais brandos esses problemas podem ser tratados com um remedinho simples, sem efeito colateral e que traz benefícios para a mente e para o corpo também. A atividade física. É que a depressão e a ansiedade geram um processo inflamatório que pode ser combatido com os hormônios liberados pela prática das atividades físicas. São os chamados hormônios da felicidade. O exercício físico, sabidamente, ele acaba liberando algumas endorfinas no organismo. A principal dela, endorfina, é a serotonina e a dopamina, que são conhecidas naturalmente como hormônios da felicidade. Primeiro, elas liberando esse hormônio no organismo te traz um benefício de alegria, de relaxamento muscular, te traz melhora do seu sono, acaba trazendo melhor relação social porque você vai interagir com pessoas, pensamentos negativos que acabam sumindo, desaparecendo, aqueles pensamentos ruins que vêm. Quando você está estressado, ansioso, deprimido, o que acontece no nosso cérebro? A gente tem um processo inflamatório e essas enzimas, esses hormônios, eles acabam melhorando muito essa reação, fazendo com que você a longo prazo tenha uma melhora clínica desse processo inflamatório. Muitas pessoas deprimidas acabam nem tendo a necessidade de utilizar, em quadros mais brandos, medicamentos. Mal-estar, tristeza, insônia também são combatidos ao colocar o esqueleto para mexer. Os filhos da Aline sempre foram crianças muito ativas. Com a pandemia, as aulas de natação e de futebol foram suspensas, mas ela deu um jeitinho para que eles não se entregassem ao sedentarismo. Durante a pandemia, eles ficaram em casa, não estavam praticando, porém eu pensei em algo que pudesse ser feito no espaço que nós temos. Como moramos em casa e temos o terraço, temos o quintal, eu coloquei um aro de basquete no terraço, onde eles podiam ficar jogando, para evitar o sedentarismo e o estresse, de ficar somente parado. Este educador físico diz que são inúmeros os benefícios da prática regular de atividade física para a saúde do corpo e da mente. O investimento nem precisa ser alto, não. Uma corrida no quarteirão do bairro, na orla da praia, pedalar ou até mesmo exercícios de musculação com o peso do próprio corpo. É cientificamente comprovado que o exercício físico ele é um tratamento de baixo custo e eficaz no combate à depressão e à ansiedade. Quando o exercício é feito de forma regular e moderada, ele auxilia diretamente na produção do hormônio que nós conhecemos como endorfina ou hormônio do prazer. Esse hormônio ele é afetado diretamente quando a pessoa é acometida por essas doenças. Então, a longo prazo, ela gera no ser humano a sensação de mal-estar, tristeza, insônia, irritabilidade, entre outros sintomas. Então, por meio da prática do exercício físico, nós podemos melhorar diretamente a autoestima e essa sensação de prazer consigo mesmo por meio do exercício físico. A maioria das pessoas não sabe a relação entre atividade física e transtornos emocionais. Inclusive, algumas pessoas, quando eu dentro do consultório digo faça atividade física para controlar ou ajudar a controlar a ansiedade ou ajudar a melhorar o quadro depressivo, as pessoas sempre acham muito estranho. No entanto, a gente tem que lembrar que o exercício físico libera uma série de hormônios no nosso corpo que fazem muito bem para o nosso cérebro. Quando temos uma vida agitada, cheia de
responsabilidades e preocupações, a gente libera um hormônio chamado cortisol e ele infelizmente se acumula dentro do nosso organismo, fazendo muito mal ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso repertório de percepção da realidade. Porque quanto mais cortisol a gente acumula no corpo, mais estressado a gente fica. Quanto mais estressado a gente vai tendo uma outra série de sintomas, como dores de cabeça, dores pelo corpo, dores musculares. Sabe aquela dorzinha que dá aqui assim na musculatura do ombro e nuca? Pode ser estresse. E ele se acumula em função exatamente desse hormônio. O que a atividade física tem a ver com isso? A atividade física tem um papel muito importante, porque ela libera endorfina, serotonina e outros tantos hormônios que diminuem o cortisol do seu organismo, fazendo com que você fique muito mais equilibrado, inclusive emocionalmente.